Shalom a todos, amados irmãos, que a paz do Criador Yahweh esteja na vida, na família, na casa de todos. Está no ar nossa gravação do canal Verdades ou Narrativa. Esse propósito é para nós estudar, aprender com o Criador as coisas que estão ocultas na Bíblia. Como eu sempre digo, nem tudo que está escrito na Bíblia são verdade, ou é verdade. E sempre eu afirmo também que nós temos aí apenas 80% de verdades escritas, ou melhor, 20% de verdades escritas e 80% de engano. Ou seja, a maioria é engano do que está escrito na Bíblia, porque dentro da Bíblia tem os fragmentos da Escritura. A Escritura é verdadeiro o que está escrito, seus fragmentos, que foi achado no Mar Morto. Mas a Bíblia, depois disso, que foi feita, produzida, reproduzida centenas e milhares de vezes, se tornou versões enganosas, mentirosas, fábulas e histórias. Portanto, esse trabalho é um trabalho de muita atenção, muita seriedade, entendimento e compreensão vinda do Criador Yahweh, através do Ruach Mashiach, que nos orienta, que nos dá entendimento. Estamos estudando ainda o livro de Matitial, que na linguagem comum, na linguagem nossa, tradicional, é o livro de Mateus. No livro de Matitial, no capítulo 25, a última versão foi o 24, agora vamos para o 25. Estamos perto de terminar o livro de Mateus, ou Matitial. Estamos perto. Quando terminar, nós vamos voltar para o Velho Testamento e recomeçar de onde nós paramos, lá do livro de Gênesis. Ok? E assim sucessivamente. Eu sou Gomes, sou Yaldim, toda a minha família é Yaldim, minha esposa e meus filhos. Nós servimos a um único propósito: divulgar o nome de Yahweh e de Yahushua Mashiach, o seu filho, que pendurado do madeiro pagou um preço muito alto para que fôssemos resgatados. E assim, seguindo ele, seguindo seus ensinamentos, não seguindo ao Evangelho, que foi assim escrito, que esse Evangelho fosse pregado a toda criatura. Não seguindo o Evangelho, mas seguindo as palavras ditas verdadeiras por Yahushua Mashiach. Esse é o nosso propósito, mostrar a verdade. Ok? Dito isso, aos amigos internautas que vai nos assistir, Yaldins ou não Yaldins, sejam bem-vindos. Dê seu like, inscreva-se no canal, compartilhe para que essa mensagem chegue a muito mais pessoas, a muito mais entendimento de outras pessoas. É bem sabido e a gente sabe que a verdade poucas pessoas querem ouvir. Mas se fosse aqui um canal de mentira, de enganos ou de coisas bem mundanas, já teria sido atingido aí 1 milhão de visualização. Como é um canal que está falando a verdade, tirando os enganos e as mentiras e as contradições que existem dentro da Bíblia, poucos são os que se interessam. Mas, louvado seja o nome de Yahweh. Aqueles que se interessam, aprendam junto conosco e mandem suas opiniões. Coloque lá suas opiniões. Verdade ou narrativa? O que está escrito no livro de Mateus, capítulo 25. Como vocês sabem, a minha deficiência, eu vou escutar depois, e durante o período que eu estou escutando, a gente corta e fala e dá o parecer, daquilo que a gente escutou e aquilo que o Ruach Kadosh tem para nos dar entendimento. E assim sucessivamente. Portanto, amados irmãos, vamos à leitura do livro de Mateus, da forma que foi escrita,
E assim nós vamos falar da forma e da maneira que o Ruach Kadosh nos dá entendimento. Assim seja. Capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Sim. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Sim. E, tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bom, vamos lá, vamos conjecturar e vamos analisar essa passagem. O sistema, e quando eu falo sistema, eu falo das denominações, todas, sem exceção, todas, tá? Eles fazem uma analogia de que 5 noivas, 10 noivas prontas para um casamento estão lá reservadas, vamos dizer, num harém, esperando o seu noivo chegar. Estou fazendo aqui a figura da situação que foi colocada. E começam ali conversando as 10 noivas, cada uma contando os seus sonhos, das suas pretensões quando o noivo chegar. E vai demorando, o noivo não chega, dá 7, dá 8, dá 9, dá 10 horas, o noivo não chega. Dá 11 horas, 23 horas, 24 horas, 0 hora. Elas não aguentaram. Dormiram. As 10 dormiram. A história conta desta forma: que as 10 tosquenejaram, ou seja, dormiram. Mas aí escuta-se um grito nas ruas, perto do harém: o noivo está chegando! O noivo está chegando! Elas despertaram, né? Estou fazendo aqui a analogia da história, né? Da forma como foi escrita. O noivo está chegando às 0 hora. Primeira contradição é sobre a questão do horário que o noivo vem. Depois eu falo. Mas vamos lá, vamos para a história. E elas acordaram ainda, pegaram suas lamparinas, as 10. 5 delas conseguiram acender suas lamparinas, colocaram mais azeite, pois elas tinham azeite guardado. Mas as outras 5 não tinham azeite guardado e tinham gastado todo o seu azeite durante aquela espera. Ou seja, estavam com suas lamparinas sem azeite, sem poder acender, para poder seguir o caminho até onde o noivo iria passar. As 5 se prepararam, se vestiram, se trocaram, se ajeitaram com suas lamparinas e vão de encontro ao noivo. Mas as outras 5 disseram: ops, faltou azeite para nós. Nossa lamparina a gente não vai conseguir andar. Me empresta um pouquinho do teu azeite. As 5 disseram: não, você vai comprar, vai na venda. Agora veja só a contradição das coisas, né? 0 hora, viu? Viu a história mal contada? Eu quero mostrar para vocês a história mal contada, mal escrita, entendeu? E que hoje é mal interpretada também pelo sistema. E aí elas disseram: tá bom, então eu vou comprar. Você não quer dar da gente, não quer dividir, né? Não dividir o seu pão, né? O seu azeite.
Você é Aldinha, eu também sou, mas você não quer ser boa, não quer dividir com a gente. Tudo bem, nós vamos comprar. E diz a história que aquelas Ialdinhas, aquelas 5, foram comprar azeite. E as outras 5 Ialdinhas foram de encontro ao seu noivo. É assim que está escrito. E disse que o noivo chegou. E as 5 entraram. Entraram no palácio. As portas foram abertas. E elas entraram. O noivo e as 5, né, que se diz prudente. A história diz que elas eram prudentes. Tá? Mas eu vou mostrar a contradição da história, viu, irmãos? A contradição. E aí elas entraram com o noivo. E o noivo fechou a porta e ficou lá no palácio para fazer a festa. Beleza. Horas depois chegam as outras Ialdinhas, faço questão de dizer, Ialdinhas, chegaram com suas lamparinas cheias de azeite e bateram na porta. Bateram lá na porta, né? Abre a porta. Quem é vocês? Responderam alguém de dentro. Nós somos as noivas. E, segundo a história, o noivo que estava no outro lado da porta disse: vocês são quem? Não, nós somos Ialdinhas. Nós também foi convidado, estava só esperando o noivo. Aí o próprio noivo, segundo a história, diz: olha, eu não conheço vocês. Não tem vaga para vocês aqui. A porta não vai se abrir para vocês. Eu não conheço vocês. E elas ficaram do lado de fora. Vamos para a contradição? Vamos contradizer tudo isso aí, dizer que isso aí foi uma pura invenção e um engano e uma mentira, que a história não foi desse jeito? É simples. Primeiro, 0 hora. Não se compra lugar nenhum azeite, em lugar nenhum do mundo, o produto para botar naquele momento. Segundo, elas foram orgulhosas. Não foram as 5 que se diz prudente, elas não foram uma Ialdinha amiga. Né? Não tiveram benevolência das outras 5. Foram orgulhosas. 2 requisitos já para não entrar no reino dos céus. Se comparar ao reino dos céus. Porque ele disse, o reino dos céus é comparável, é semelhante a essa história. Não é uma verdade. Por que não é verdade? Porque primeiro que o meu Ial e o meu Yahshua Mashiach, ele não faz acepção de pessoas. Segundo, o meu Ial e o meu Yahshua, hoje, tá? Ial é onisciente, onipotente e onipresente. Então ele sabia que as outras 5 não tinham azeite, queria comprar. Ele não poderia esperar? Bom, são conjecturas, né? Poderia. Então já não bate também com a história. Então, essa história é uma história de carochinha. Ah, irmão, mas nós estamos levando aqui pelo lado espiritual, os que aceitam Yahshua e os que não aceitam Yahshua. Sim, mas são Ialdinhos. Quer dizer que os que não aceitam Yahshua hoje não têm oportunidade amanhã de aceitar? Só porque hoje eu sou um Ialdim e você não é um Ialdinho hoje, você já vai ficar de fora? Vou bater a porta? Yahshua vai fazer isso com você? Não, você tem oportunidade. Entendeu? Sabe quem fica de fora? Sabe quem fica de fora? Que é isso que Satanás não quer que a gente diga a vocês a verdade. Fica de fora aqueles que rejeitar o nome de Yahshua Mashiach. Mas a história não conta isso. A história não diz que as outras 5 que ficaram de fora rejeitaram. Diz que elas não tinham o produto. Ou seja, trazendo para o nosso mundo atual, tá? São pessoas que ainda não aceitaram Yahshua, mas que têm a oportunidade de aceitar, ainda têm a oportunidade de aceitar. Sabe quando elas vão deixar, essas pessoas vão deixar de ter oportunidade de aceitar? Quando terminar este planeta. Aí não tem mais jeito. Ou quando a vida da pessoa termina. Quando o espírito desencarna, aí acabou. Mas enquanto o espírito estiver encarnado no corpo, todos têm oportunidade. Todos, vírgula, exceto os muçulmanos. Os demais, todos têm oportunidade de aceitar Yahshua como Salvador e ser salvo. Ainda tem, a porta não fechou ainda. O sistema diz que não. Que se não for igual a eles do sistema, já está condenado, já vai para o inferno, né?
os capetas já vão furar com garfo. É assim que o sistema diz. É assim que a denominação diz. Porém, nós e Aldim, agora eu vou falar nós e Aldins, falamos o seguinte: se você não é muçulmano, e se você não tira sua própria vida em matéria de suicídio, e se você não baixa a sepultura, tá? Se você baixou a sepultura sem aceitar Yahshua, aí chegou o final de sua vida. Mas enquanto vida você estiver, você tem a oportunidade de aceitar Yahshua e a porta ainda não fechou. Não fechou. Portanto, esta parábola, ela foi mal escrita. Ela não foi escrita corretamente. Mas como deveria ser escrita, irmão Haroldo? É simples. O escritor, se fosse um escritor Yaldim, que não é um escritor Yaldim, é um seguidor de Alá que escreveu, mas não foi um seguidor de Yahweh e de Yahshua. Se fosse um seguidor de Yahshua, ele escreveria o seguinte: escreveria da seguinte forma: eram 10 virgens, todas 10 eram 10 Yaldinhas, todas estavam esperando o filho do Criador, Yahshua Mashiach, tá? E 5 delas ficaram desprevenidas, despreparadas. Entraram nas boldas. As outras 5 foram providenciar, tá, o produto. Ou seja, foram buscar, foram aceitar depois. E aceitando o Filho do Criador, Yahshua Mashiach, como seu Salvador, que bateram na porta, entraram, porque Yahshua recebe todos. Ele jamais iria fechar a porta e dizer: vocês não vão entrar, não lhe conheço. Como que ele não conhece se ele é onisciente? Ele é onipresente e onipotente, assim como o Pai. Então ele conhece. Então a história está mal contada, mal escrita e mal interpretada. Entendeu? Eu faço parte daquele grupo das 10 virgens. Eu aceitei Yahshua. Minha lamparina está acesa. Entendeu? Minha lamparina está acesa. Eu sou um forte candidato a entrar no reino celestial, no Shamaim. Entendeu? E você? Eu não aceitei Yahshua ainda. Ainda tem tempo. Se você bater as botas, morrer, tá? Fechar o paletó de madeira, aí acabou, meu filho. Acabou. Tá? Aí acabou, não tem conversa não. Mas enquanto você tiver o foro de vida dentro de você, você tem sim a oportunidade de aceitar Yahshua e fazer parte, tá, junto conosco, para herdar o reino dos céus. Essa é a interpretação correta. Só que o escritor, o compilador, ele excluiu Yaldinhas, segundo a história. Está aí a história à sua mão. Ele exclui Yaldinhas. E Yahshua não exclui ninguém. Portanto, a história está mal escrita. É mal escrita. Não foi dessa forma que Yahshua falou. Eu tenho certeza absoluta que não foi dessa forma que Yahshua mandou escrever ou determinou que fosse escrita. Eles manipularam a história. Manipularam. Entendeu, irmãos? Esta é a verdade da parábola das 10 virgens. Mas vamos continuar que tem mais. E isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, outra parábola, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Presta atenção. E a um deu 5 talentos, sim. E a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Sim. E ausentou-se logo para longe. Sim. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, sim, e granjeou outros 5 talentos. Isso. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito bem. Primeiro você sabe que Senhor é Baal, né? Então a história já está manipulada, a história já está toda comprometida, né? Ele está comparando isso ao reino dos céus. Vamos para duas versões. Vamos para uma versão material e para uma versão espiritual. Na versão material, o escritor está induzindo as pessoas a tudo que você adquirir, material, estou falando materialmente, reproduzir, duplicar, multiplicar aquilo que você ganha. Você tem 5,
Vá granjear, vá multiplicar e você vai ter muito mais. E tudo bem. Não é errado você pegar. Vamos dar um exemplo nos dias de hoje. Eu chego para você e lhe dou 500 reais. Digo, olha aí, na sua mão 500 reais. Irmão, se vire agora, viu? Tem mais não. Estou lhe dando esses 500 talentos, esses 500 reais. Tá bom? Daqui a um ano eu venho pedir a você os meus 500 reais. Eu não estou pedindo juro, nem correção, estou pedindo nada. Estou só lhe emprestando e você me devolve daqui a um ano os mesmos 500 reais. O resto que você arrumar é seu. É justo isso? Sim. Eu pego os 500. Claro, não vou ficar parado, vou trabalhar com ele. Multipliquei para 1.000, 2.000. Enfim, eu fiz minha parte. Bateu um ano, eu chego para você e digo, e aí, irmão? Foi bom negócio? Fiz, meu irmão. Fiz, tá aqui, ó. Tá aqui seus 500 e eu apurei isso aqui, tive esse lucro. Ótimo, meu irmão. É justo, é seu. Devolve o que é meu, é seu. Mas veja que a história não fala assim, não. Aí o outro foi 2 talentos. Aí, mesma coisa. Foi lá, multiplicou, ganhou 4, enfim, por diante. O dono do talento chegou e disse, o meu, tá aqui o seu. Mas eu ganhei mais 2. Ah, muito bem. É justo? É justo. Até aí tudo bem. Mas aonde está a injustiça, irmão? Aonde está a história que não bate com a verdade, que não bate com a personalidade de Yau nem de Yausha? Agora é que é o segredo a ser descoberto. Entendeu? O segredo está o seguinte. Ele diz que a um deles ganhou 1 talento. Ganhou 1.000 reais. Olha aqui, irmão. 1.000 reais, viu? Tá bom, meu irmão. Agora é com você, viu? Vai se virar. Daqui um ano eu venho buscar o meu. Venho buscar o meu, viu? Porque a história não diz nada sobre isso, né? Que ele cobrou juro, que deixou de cobrar. Só diz que ele deu talento. E que eles multiplicaram. Mas o que ganhou 1 talento não multiplicou. Eu estou falando isso materialmente, viu, irmão? Aí o que acontece? Aquele indivíduo que recebeu 1 talento ficou com medo, porque o patrão era ruim. O patrão exigia coisas que, sabe, que não plantar. Ele colhia onde não plantava. A história diz isso. Onde ele não semeava, ele colhia. Quer dizer, era um patrão rude. Sabe de uma coisa? Eu não vou gastar, não. Eu vou ficar com os 1.000 aqui. Quando ele voltar, eu devolvo a ele, tá tudo certo. Foi isso que aquele indivíduo pensou. Cavou e enterrou. Aí a história diz que o patrão chega. E aí? Como é que foi? Não, não foi não. Eu sei que o senhor é um homem ruim. O senhor é um homem exigente. O senhor arranca coisas de onde não tem. E eu, para não correr o risco de ficar lhe devendo alguma coisa, tá aqui seu dinheiro de volta. Aí na história, veja o que foi que o compilador fez. Tá? Colocando, induzindo isso ao Criador. Diz, não, você não fez nada não. Por que você não botou no banco? Pelo menos no banco. Isso é ganância. Por que não botou no banco? Para multiplicar esse talento. Ganhava você e ganhava eu. Tá cheirando aqui, é isso, irmão? Pois é isso aí que você pensou. Ah, você não fez nada não? Me dê aqui o dinheiro. Você que ganhou 5 talentos, tome. Você que ganhou 2 talentos, tome mais. Vou dar para você. E você que não fez nada com meu dinheiro, vai ser preso. Entendeu? Vai ser preso. Mas espera aí, eu não devolvi o seu? Sim, mas vai ser preso porque você não produziu. Espera aí, que tipo de senhor é esse? Que tipo de patrão é esse? De rei é esse? Mau, cruel. Vai atribuir isso ao meu Criador? Ah, não vai não, Satanás. Você não vai atribuir essa história ao meu Criador, não. Sabe por quê? Porque você é o enganador, Satanás. Jamais Iau vai dar talentos a alguém e depois cobrar esses talentos, tá certo? Cobrar esse talento. E se eu não reproduzir os talentos que o Criador me deu, ele vai me jogar no fogo do inferno? Ou seja, vai me condenar por isso? O meu Criador jamais faria isso ou fará isso. Agora eu estou indo para o lado espiritual. O Criador lhe dá um talento. Vou lhe dar um exemplo. Lhe dá um talento de quê, irmão? Ele dá um talento a você de louvar. Mais simples, de louvar. Aí você nasce com esse talento. Ele lhe deu. Tá?
Aí você canta bem, tem uma voz boa, mas você não produz, ou seja, não repassa isso para outros. Canta só para você mesmo, louva só em casa, não louva para ninguém, vai louvando só mesmo o Criador ali na sua casa, na sua residência, mas não faz isso em público. Aí eu lhe pergunto, o Criador vai te cobrar porque você não louvou em público? E vai te condenar porque você não fez isso? Eu quero te dizer uma coisa, ô Satanás, Iau não é usurpador não, nem vingativo não, nem vingador não. Não. Ele deu talento. Se você produziu, bom para você. Se não produziu, bom para você. Já lhe deu talento, é com você. Mas não vai haver essa cobrança não. Iau não vai cobrar de nós algo que ele nos dá. Ele deu, está dado. Eu vou dizer agora, Iau me deu esse talento de falar tudo isso para vocês. Né? Na proporção que eu estou falando nesse vídeo para vocês, estou multiplicando. Porque você vai escutar, vai falar para outro, está multiplicando. Ótimo. Mas mesmo se eu não falasse em um vídeo, não tivesse uma internet, não tivesse nada disso, e eu soubesse de tudo isso que eu sei hoje, eu iria ser condenado por não falar para ninguém? Não, irmãos. Ele não é injusto. Isso chama-se injustiça. Mas, irmão, a história diz isso? Diz, você vai escutar agora que eu vou botar. Diz que esse senhor que é Baal, que não é Iau, ele foi injusto com esse homem. Ele foi injusto e foi vingativo. Aí você quer pregar isso no altar, comparando ao Criador Iau, essa história? Então, está tudo errado. Iau não é vingativo, não é injusto, e não faz nada, não dá nada a você, pensando ou atribuindo que você devolva a ele em dobro ou não. Não. Ah? Mas será que foi assim mesmo a história? Veja o que foi que esse senhor, que não é Iau, fez. Esse Deus que você aí, que não é Iaudim, adora tanto. Veja como ele é vingativo. Ele é vingativo, assassino. Veja o que é que ele fez. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Olha aí. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que beleza, granjei né? com eles. Isso é o Deus do mundo, o viu? O Senhor lhe disse: o Deus do mundo. Bem está, servo bom e fiel. Mamon. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Isso é Mamon falando. Entra no gozo do teu Senhor. Senhor Baal. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, Sim. disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Isso. Eis que com eles granjeei outros 2 que talentos. Maravilha. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. É bom, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Olha a injustiça, irmãos. Olha como esse Deus, esse Zeus, ele é injusto, é criminoso. Veja como ele é injusto. Não, você está parecendo algumas casinhas que eu conheço. Não, você, meu irmão, olha, você deu seu dízimo aqui de R$1.000. Olha, na próxima você vai dar de 2.000, porque eu sei que você vai produzir, você vai prosperar. Isso é doutrina da prosperidade. Aí o outro: não, você trouxe 2.000? Não, na próxima você vai trazer 4, porque nós estamos lidando aqui a doutrina da prosperidade. Isso, você vai almoçar na minha casa. Aí chega agora o coitadinho que não produziu nada. Bora ver o que é que esse pastor da história diz a essa ovelha. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, Sim. Eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Olha aí, olha ele dizendo a personalidade do tal Senhor. Olha o que é que esse está dizendo, o que é que esse está dizendo para ele. Tu és homem duro, que sameias e colhes aonde não semeaste, rígido. Olha a personalidade do Senhor que ele está retratando nessa história. E vocês do sistema querem atribuir esse Senhor aí ao meu Iau? Não vem não.
Bem, não que o Criador já me deu sabedoria e inteligência para saber que essa história é uma farsa. É uma atribuição àquele que jamais iria fazer isso. Entendeu? Quem faz isso é Baal. Quem faz isso é Baal. É Satanás, Ra-Satã, Lucifer. Entendeu? Eles fazem isso. Eles emprestam e querem dobrado. Entendeu? Ou então eles inventam situações. Como assim, irmão? Irmão, no dia de hoje é o seguinte. Olha, irmãos, vai ter uma fogueira, viu? Tragam tudo que vocês têm, coloquem nessa fogueira, que eu não vou dizer o nome do resto, e vai ser tudo multiplicado na vida de vocês. Doutrina da prosperidade. Essa doutrina aí que está sendo pregada. Entendeu? E aí o indivíduo acredita naquilo, coloca tudo e não recebe nada. E depois vai para o inferno, porque simplesmente os mesmos que mandou você colocar tudo ali dentro é o mesmo que vai amaldiçoar. Como esse está amaldiçoando, ele está amaldiçoando essa pessoa que não produziu. Mas isso também é no campo espiritual. Se você está lá no sistema, espiritualmente lá você não produz nada, eles lançam você no inferno, eles amaldiçoam vocês. Entendeu? Porque eles dizem logo: vocês têm que devolver o dízimo de vocês, senão o migrador, o devorador, o destruidor vai na casa de vocês, vai na família, e o seu espírito, a sua alma vai para o inferno, e você tem que depositar. Isso é doutrina da prosperidade, isso é de Satanás, isso não é de Iau. Iau é contra tudo isso. Portanto, essa história é uma história de prosperidade falsa. Entendeu, irmãos? Então é isso. É isso. Essa história aí foi contada por um muçulmano, por um indivíduo que adora Alá, Buda, enfim, porque para mim tudo é a mesma coisa. Mas não foi um Yaldim, não. Nem os personagens da história eram Yaldim e nem o que escreveu. A história verdadeira poderia ser da seguinte forma: olha aqui, vou lhe dar o talento, vou lhe dar um dom, tá? Se você multiplicar esse dom, é bom para você e bom para aqueles que ouvir ou que praticar, né, essas boas-vindas. Se você não multiplicar, está sendo bom para você também. Isso não vai tirar o mérito de você entrar no reino dos céus, não. Só permaneça fiel até a morte, a Iau e a Iausha. Entendeu? Que só através de Iausha é que se chega a Iau. Então você permaneçam fiéis. Só isso. O resto aqui tudo é conversa, tudo é balela. Tudo é mentira de Satanás. É história de Zeus e não de Iau. Mas será que o bichinho aqui sofreu na história? Vamos ver. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Senhor Baal, mau e negligente servo. Olha. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Daí, irmãos. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Olha aí. E quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Olha aí a ganância. Isso é coisa de Iau, do Criador? Eu receberia o meu com juros. Isso é coisa de Iau? E eu não estou nem me referindo aqui a dinheiro, não. Estou me referindo ao campo espiritual. Se você não multiplica a minha mensagem, eu vou funilar você? Não, irmãos. Ele é justo. Iau é justo. Mas esse Deus que a terra clama por aí, esse Deus é um assassino, é um injusto, é um ganancioso, é simplesmente o pai da mentira. Iau, ele é verdadeiro, ele é justo, amoroso, ele tem para nos dar e não para cobrar de nós. Iau não cobra nada de nós, porque ele tem para nos dar. Nós é que temos que nos oferecer todos os dias a ele. Todos os dias. É assim que funciona. Quer ser salvo? Quer ser salvo? Então se ofereça a Iau, a Iausha. Se ofereça a Iausha. Entendeu? E ele é quem nos aceita. Não é nós que temos que aceitar Iausha, não. Ele nos aceita primeiro. Porque se ele não aceitar, não adianta nada você se oferecer a ele sem ele te aceitar.
Então ele nos amou primeiro, diz a Escritura. Ele nos amou primeiro. Depois nós amamos a ele, de acordo com a nossa emuná, com a nossa fé. Mas tem mais histórias. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Isso é vingança. Porque a qualquer que tiver será dado Vingança. e terá em abundância. Vingança. Mas ao que não tiver, Vingança. até o que tem ser-lhe-á tirado. Quer dizer que Ial faz isso com você? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Acabou, condenou ao inferno. Quer dizer, é um criador, seria um criador vingativo. Não cabe nisso na mente nossa mais não. Acordem. Vocês que ainda adoram Zeus, que adoram Iesus, chamado de Jesus, acordem. Vocês estão adorando um assassino. Vocês estão adorando aí um vingador, um mentiroso, um enganador. Adorem a Ial, o Criador de todas as coisas. A Ialcha, o que foi pendurado no madeiro. Entendeu? O que foi pendurado no madeiro. Ialcha Machia. Sem Ialcha, você não vai alcançar a salvação. Tem que ir por Ialcha primeiro. Não esse da letra J aí, que nem sequer existe a letra J no hebraico. Então, é bom vocês parar para pensar. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos... Primeiro não é filho do homem. E quando Ialcha vier no seu poder, que não é glória também, glória é o nome de uma deusa, de um demônio, que vier no seu poder, aí o que vai acontecer? Mas será que essa parte aí também é verdadeira ou é mentirosa? Vamos ver? Anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Deixa eu só explicar para os irmãos e amigos essa parte, de acordo com o que me foi dado pelo próprio Vasco Kadosh. Esta separação de bodes e ovelhas já está acontecendo nos dias de hoje. É que não despertaram ainda, as pessoas não entenderam ainda essa separação. Essa separação, irmão, já está acontecendo. Já está acontecendo nos dias de hoje. Como assim, irmão? Já terminou o mundo? Não. O mundo está aí. Mas a separação está acontecendo todos os dias. Como assim? Ialcha já está separando os dele. Já está separando quem é ovelha e quem é bode. Entendeu? E quem são as ovelhas e quem são os bodes, irmãos? É simples. Ovelhas são todos aqueles que aceitaram Ialcha, que aceitaram o chamado, que der ouvido a essas palavras que estão saindo da minha boca e der crédito a elas, e aceitar Ialcha como seu salvador. Essas são ovelhas. Os bodes são todos aqueles que rejeitar este nome, que rejeitar o nome do Criador, que rejeitar o nome do Filho do Criador. Esses são bodes. E é o que está acontecendo nos dias de hoje, em todo o Brasil, em toda a Europa, em todo o país, em todo o globo terrestre. O nome de Ialcha já está espalhado em todo o globo terrestre. Basta buscar, para isso tem internet. Não tem mais nada oculto hoje não. É tudo revelado. Entendeu? Na proporção que você que estiver lá no Japão e está ouvindo as minhas palavras traduzidas lá no japonês, está entendendo de que o Salvador é Ialcha Machia. Portanto, se você aceita Ialcha Machia como seu Salvador, você sai da condição de bode para ovelha. Ainda tem tempo para isso. Mas é preciso que você escute o chamado e aceite o chamado. É essa a verdade. Então, essa parte, tá, que não é desta forma, não foi escrito desta forma, o compilador escreveu da forma que ele quis, mas a verdade não foi essa. Essa aqui é o chamado, é a separação que está acontecendo já nos dias de hoje. Entendeu? A separação está havendo. Eu era um bode, e pensa num bode feio, viu? Hoje eu sou uma ovelha. Hoje eu sou linda e maravilhosa, porque hoje eu aceitei Ialcha.
Entendeu? Nos dias de hoje eu aceitei Yahshua. Meus filhos aceitaram Yahshua. Minha esposa aceitou Yahshua. Hoje nós fomos chamados, fomos escolhidos e separados. Os bodes que estão aí vivendo as coisas do mundo, as ovelhas não. Nós temos hoje como meta principal, como alvo, Yahshua Mashiach. Então nós fomos separados por Yahshua. Nós fomos separados por Yahshua. Então houve a separação. Nós somos uma prova viva que está havendo a separação. E vocês não estão percebendo, vocês que não são Yaldim, não estão percebendo que está havendo a separação. Já está havendo a separação em pleno século XXI. Basta vocês acordar. Basta querer enxergar e entender. Está havendo, está acontecendo essa separação entre bodes e ovelhas. Entendeu? E Yahshua não vem pisar mais nesta terra. Eu já disse isso várias vezes. E não vai haver essa história de tribunal, como está dizendo aqui. E virá no seu tribunal e vai julgar os bodes e julgar as ovelhas. Não, irmão, nós já estamos sendo julgados. Na medida que nós somos separados, chamados por Yahshua, e somos separados para adorar a Yahweh e a obedecer a Yahshua, nós já estamos sendo julgados e já estamos absolvidos dos nossos pecados. Já estamos na lista dos que vão alcançar a salvação. E tem espaço para você também. Portanto, o julgamento já aconteceu. Está acontecendo neste exato momento que eu estou falando com vocês. Está acontecendo o julgamento espiritual. E Yahshua está lhe chamando. Se você escutar a sua voz e obedecer, você já foi julgado, separado, chamado, escolhido. Está pronto. Quer dizer, irmão, que se eu pecar agora, se você pecar, tem um advogado. Próprio Yahshua. Ninguém está dizendo aqui que você não vai pecar mais, não. Está se falando aqui de que você está sendo chamado. Se você ouvir a voz de Yahshua Mashiach na sua mente e atender, você é um escolhido. Então a escolha dos bodes e das ovelhas está sendo feita. O julgamento está sendo feito. Olha o mundo como é que está, irmãos e amigos. Olha o mundo como é que está. Se você não acha que isso é um julgamento, eu não sei mais o que é julgamento. Olha as catástrofes que estão acontecendo. Coisas terríveis acontecendo. Ah, irmão, mas toda a vida houve. Sim, houve, mas não tão quanto agora. Agora está pior. E vai piorar. E vai piorar. Portanto, ainda é tempo. A porta ainda está aberta. Aceite Yahshua. Vamos ouvir mais? Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso, que coisa magnífica, extraordinária. E Yahshua disse, agora sim, é a escritura: Vindes benditos, vinde bem-vindos do meu Pai. O Pai chama, o Filho chama, você escuta, você atende, você é bem-vindo. A quê? Ao reino. Que está preparado desde quando? Desde ontem? Ou que vai ser preparado ainda? Não. Está. A palavra está é presente. Que está preparado desde a fundação do planeta. Entendeu? Que não é essa terra o paraíso para aqueles que acham que é. Não. Está preparado. Se está preparado, desde a fundação do planeta, já está preparado o lugar para nós estar em espírito e verdade. Não poderá ser neste planeta que está contaminado de sangue. Está contaminado de injustiça. Está contaminado o sangue derramado que o nosso Yahshua derramou, aonde eles massacraram, furaram, cortaram a carne do nosso Yahshua Mashiach. É esse sangue que pede justiça. Então, o nosso planeta já está preparado, que não é esse. Já está tudo pronto, desde a fundação. Quando Yahshua fez o planeta Terra, Yahweh fez o planeta Terra, também já fez o planeta que seria separado para o seu filho, que iria reinar
e está reinando e vai reinar e eu estarei junto com ele. Essa é a verdade. Simples, fácil de entender. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Ok, para quem isso? Era forasteiro e me hospedaste. Sim. Estava nu e vestiste-me. Sim. Adoeci e visitaste-me. Muito bem. Estive na prisão Sim. e fostes ver-me. Vamos lá. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, Sim. ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Vamos lá. Tem pessoas, irmãos, que ajudam outras pessoas, eu estou falando no sentido material, sem nem saber do futuro daquela pessoa. Mas ajuda. Não é isso? Ajuda. Mas você não sabe nem o que vai acontecendo lá na frente com aquela vida, com aquela pessoa. Mas você hoje ajudou. Você sabe que isso conta? Conta. Porque é nessa passagem que vai dizer: quando nós fizemos isso? Quando eu precisei, ou seja, quando um dos meus irmãos precisou, você ajudou. E você nem sabia ainda que essa pessoa que você ajudou era o meu irmão, ou era seu irmão. Você nem sabia, mas você ajudou. Só que para essa pessoa ganhar essa benevolência, também tem que aceitar quem? Ele, Yahshua. Senão, mesmo ele ajudando, não vai ter a recompensa, porque ele ajudou, mas não aceitou. Então qualquer pessoa que nós hoje, como Ialdins, ajudamos, tá? E ajudar não é no sentido de me dê esmolinha. Não, isso aí é profissional da esmola. Ajudar tem várias formas sem ser essa. Ajudar não é pegar o dinheiro dízimo e dar lá na igreja, não é isso não. Isso é alimentar vagabundos. Entendeu? Não é ajudar não. Entendeu? Então é necessário entender que tipo de ajuda é essa. Sabe qual é a melhor ajuda? Aí vai dizer: irmão, isso aí é fácil. Não, não é tão fácil não. É você dar uma palavra como essa a uma pessoa necessitada. Necessitada de uma palavra. Entendeu? É. A pessoa muitas das vezes passa por nós, pessoas na rua, a gente não percebe que aquela pessoa está desesperada. Ela passou, acabou. Mas se você tiver um pouco de sensibilidade e ver isso, e conversar com a pessoa e falar sobre Yahshua, aí sim você está doando daquilo que você tem. E de graça. De graça, sem cobrar nada. Entendeu? Essa é a verdadeira doação. O resto aqui é doutrina romana, é doutrina das casinhas. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Isso é doutrina romana. Sendo estrangeiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Isso é e enfermo e na conceito prisão, de muçulmanos. não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. Isso é doutrina romana. Roma determinou esse tipo de doutrina por causa dos capuchinhos, dos padres, né? Dos missionários padres, entendeu? Doe para ele, faça as coisas, faça penitência. Isso é doutrina católica. Pode esquecer isso aí, isso é balela, entendeu? Não é disso que se trata no reino dos céus, não. Entendeu? O reino do céu não é pão e carne e sangue, não. É palavra. Palavra verdadeira. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos condenando para a vida eterna. eterna. Olha o que é que o Deus e vocês dizem. Vai lá para o inferno lá, vocês vão ficar lá, viu? É para lá que vocês vão ficar. É disso que se trata. Entendeu, irmão? Então, esse é o capítulo
25 de Mateus. Ok? Então os irmãos que se quiser contestar, se quiser dizer alguma coisa, manda aí. Manda por escrito aí no canal. Tá certo, irmãos? Porque a verdadeira benevolência do Pai não se resume em coisas material, mas em espiritual. Espiritual. Nada material. O próprio Alto disse, olha, eu sou carne e osso, tá aqui, tudo bem. Mas eu não sou desse mundo, não. Eu não vim para ficar, não. E não ficou. E não ficou. Entendeu? Então, e ele disse, para onde eu vou, você também pode ir. Só tem que me seguir. Entendeu? Então tem muitas coisas, irmão, escritas na Bíblia, em que as pessoas tomam como verdade e atribuem ao Criador. Mas na verdade, não é o Criador. Não foi ele que determinou, que autorizou, que mandou, que escreveu, nada disso. Foram os homens. Homens esses, digo de passagem, entendeu? A maioria muçulmanos. Seguidores de Alá, de Amon, né? De Buda, enfim, dessa clientela. Tá entendendo? Mas não seguidor de Yahweh. Então é preciso prestar muita atenção no que está escrito na Bíblia e o que está escrito nas Escrituras. É muita atenção. Porque Satanás, ele é astuto, enganador, mentiroso, salafrário, bandido, desprezível. Ele é tudo que não presta. Entendeu? E mentiroso. Então é preciso nós ter muita atenção nas coisas do Criador. Verdade ou narrativa? 25 de Mateus. Você diga, é verdade ou narrativa? Que o Criador cada vez mais abençoe vocês, dê sabedoria, e o Ruach Kadosh esclareça mais na mente de vocês sobre esses e outros assuntos. Shalom para todos.